Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Estamos hoje no estudo de Mateus, capítulo a capítulo, né? Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 14. Então quero convidar você a pegar sua Bíblia, papel, caneta, marca-texto, todo o repertório que você precisa aí para gravar melhor e vamos estudar juntos. Mateus capítulo 6, versículo 1 nos diz assim: Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa nenhuma do vosso Pai Celestial. Portanto, quando você der esmolas, lembrando que dar esmolas não é pecado, não é errado, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto, irmãos, se é Jesus dizendo eu lhes garanto, realmente não vai receber recompensa, tá? E eles já receberam sua recompensa. Ou seja, qual que é a recompensa de quem faz as coisas para que todos vejam? A recompensa é que todos viram, ó, parabéns para você. Você deu uma esmola, você é um cara legal, toma um selinho aí, uma estrelinha na testa, recompensa dada. Irmãos, eu prefiro a recompensa que vem de Jesus. O que vocês acham? Eu lhes garanto que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Irmãos, semelhantemente a ontem, e nós vamos pegar isso durante vários textos bíblicos, o Senhor Jesus Cristo gostava de levar a nossa mente a uma realidade chocante. Ele nos levava aos extremos. Por exemplo, antes de você julgar alguém, antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, por que não tira a trave que está no seu? Quando se fala de trave, é um pedaço de madeira enorme no olho de alguém. É possível isso? Não, né, irmãos? Jesus estava dizendo que é para nós tomarmos tanto cuidado antes de julgar alguém. Não estava dizendo que não era para julgar, mas tome todo o cuidado do mundo, porque nós estamos tirando o cisco de alguém, mas o nosso está coberto. Jesus gostava desses exageros, mas para nos chamar a atenção. E aqui ele diz de novo, né? Quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, irmãos. Primeiro, a minha mão não tem consciência. A consciência está aqui. Se a minha mão direita está ofertando, é óbvio que o meu cérebro vai dizer para todo o meu corpo, eu tenho consciência do que qualquer parte do meu corpo está fazendo, né? A não ser que eu seja uma pessoa que perdi a mobilidade de algum membro do corpo, que eu já não sinta mais nele, e graças a Deus não. Mas quem tem essa dificuldade, esse problema, percebe que se alguém te tocar num braço dormente ou numa perna dormente, talvez a pressão te faça sentir aqui em cima, se for na mão. Se for nas pernas, a pressão de ter encostado. Quem já ficou, por exemplo, em anestesia total, quando alguém encosta em você, você só sente o tranco, né? Quando você vai fazer algum tipo de obturação, arrancar os dentes, a pessoa encosta, você sente algo muito sutil, mas não é dor. Agora, irmãos, Jesus está querendo dizer o seguinte: a sua mão direita, ela não tem consciência, mas não é para você ficar lembrando do que você está fazendo para que as pessoas saibam. Ou seja, entregue e esqueça. Dê a sua oferta, esqueça. Dê a sua esmola, esqueça. E se Deus vai me recompensar? Amém. Se Ele não recompensar, eu estou cumprindo a vontade dEle, mas há uma promessa do Senhor Jesus Cristo de que seriam recompensados aqueles que fazem essas boas obras. Isso é muito interessante. Jesus vai dizer nos últimos tempos: vinde bendito de meu Pai, porque quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando fizemos isso, Senhor? Quando fizeram um desses pequeninos. Nada fica em vão. Ou seja, fique atento, o Senhor sempre vai usar algum tipo de exagero para deixar uma realidade muito bem escancarada para todos nós sabermos, né? E ele continua dizendo: mas de forma que vocês prestem a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo recompensará. Beleza. Versículo de número 5, sobre a oração. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé. Assim como a esmola, não é pecado da esmola, não é pecado orar de pé, tá bom, queridos? Não existe a oração apenas de joelho. Já ouvi pessoas dizendo, a oração para Deus é só de joelho. Não é, nós podemos pegar vários versículos bíblicos de pessoas orando em diversas posições corporais. Aqui não está dizendo para ficar de pé e orar está errado. Nas sinagogas ou nas esquinas a fim de serem vistos. O problema é o desejar
ser visto para parecer alguma coisa. O Senhor não gosta de aparecidos, a glória é toda para Ele. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Qual que é a recompensa de quem ora de pé nas sinagogas a fim de serem vistos? A recompensa é que eles foram vistos. Somente isso. Olha, fulano de tal é santo, olha aquela oração, olha como ele dá esmola, olha. Irmãos, isso já é a recompensa. Não é isso que nós queremos, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, a partir de hoje, eu vou orar só dentro do meu quarto com porta fechada. Não é isso também que o Senhor está querendo dizer. Algumas pessoas dizem que a oração no monte, ela é mais forte do que uma oração em casa. Também não é isso. O Senhor Jesus orou no monte várias vezes. Sim, ele vivia viajando, às vezes dormindo e armando barraca nos desertos, por onde quer que ele passava. O Filho do Homem, dizia ele, não tem lugar para reclinar a sua cabeça. O que nós precisamos entender é que Jesus está dizendo que eu e você precisamos do nosso secreto. Irmãos, quando eu era solteiro, o meu secreto era dentro de um quartinho que eu tinha na casa dos meus pais. E esse quartinho não tinha porta, mas tinha uma cortina. E eu fechava essa cortina, pegava a minha Bíblia, eu tenho ela até hoje ali em casa, eu pegava a minha Bíblia, nos meus 17, 18 anos, ajoelhava-me num tapetinho que a gente tinha, ou às vezes colocava um travesseiro, ajoelhava, lia a Bíblia, enquanto eu lia eu orava. E eu colho até hoje as recompensas daqueles momentos de oração. O Senhor me abençoou, o Senhor abriu os céus para mim, o Senhor me deu unção para pregar o Evangelho. Irmãos, quem me conheceu no passado e viu minha timidez, jamais imaginaria hoje eu estar ministrando todos os dias um devocional online. Mas o Senhor faz coisas na nossa vida desde quando a gente pague o preço. Eu paguei aquele preço. Mas se eu quiser continuar colhendo, irmãos, para frente, no meu futuro, eu preciso continuar semeando. Então, às vezes, eu e você estamos querendo colher em algumas áreas, por exemplo, na área musical, mas a gente não treina, não ensaia. Eu vi um influencer ontem dizendo o seguinte, uma afirmação que ele ouviu. Quando eu ensaio uma vez por mês, o público percebe. Quando eu ensaio uma vez por semana, a banda percebe. Quando eu ensaio uma vez por dia, eu percebo. Ou seja, quanto mais eu me dedico ensaiando, mais noção do que eu estou fazendo eu vou ter e mais as pessoas à volta vão perceber, olha só, esse cara ensaia. A dedicação em tudo aquilo que nós fazemos nos traz uma recompensa, uma colheita. Depois é a lei da semeadura. Ou seja, se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero ser um ministro, se eu quero ser um ministro de louvor, se eu quero aprender a pregar o evangelho, se eu quero ser melhor no meu trabalho, tudo eu preciso plantar. Irmãos, o tempo vai passar de qualquer forma, então aproveite que o tempo está passando e já semeie. Lá na frente você vai colher. Sobre os montes, né? O Senhor falou assim para aquela mulher do poço de Jacó: nem em Jerusalém, nem nesse monte, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, pastor, já que é assim, eu não preciso subir no monte para orar. Irmãos, eu já fiz tantas orações no monte e colho recompensas delas até hoje também. Hoje eu já não vou mais em montes, até por causa das questões de viabilidade. Hoje estamos num local que é mais difícil você ir para um monte e orar, mas o resultado é o mesmo se você entrar no seu secreto. Qual que é o secreto? Aonde você achar melhor. Na minha adolescência era um quartinho. Na minha adolescência era a minha cama e o meu joelho em cima de um travesseiro. Era o meu secreto. Já subi no monte várias vezes, era o meu secreto. Oro em casa, oro no monte. Às vezes, depois de me tornar pastor, ia para a igreja cedinho. Teve uma época que eu cheguei a ungir os bancos, irmãos. Na minha cabeça, aquilo ali fazia muito sentido. Hoje eu já vejo que não funciona assim, mas eu fiz na inocência, porém no desejo de fazer a vontade de Deus. Eu colho essas recompensas. Qual que é o seu secreto? Aonde você tem o seu secreto é onde o seu pai que vem em secreto vai te recompensar, né? Então o seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Aqui não está querendo dizer, como eu já vi pessoas bem intencionadas, dizendo que eu oro hoje, mas amanhã eu não preciso pedir, porque Deus ouviu. Se Ele não deu, é porque Ele não quer. Não, não, não. Aqui essa vã repetição é quando você vai para diante de Deus e fala: Senhor, eu quero um carro. Senhor, me dá um carro, eu quero um carro, me dá um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, e continua. Agora, se eu falo: Senhor, abençoa a minha vida, eu estou sem veículo para minha família, abre as portas para melhorar o meu salário, ou conseguir financiar, de alguma forma ter um veículo.
Amanhã eu oro de novo, Senhor, como eu tenho pedido ao Senhor. Irmãos, isso não é vã repetição. Repetição é quando você repete insistentemente, achando que vai atingir um ápice. Ó, cheguei até o nível máximo de petição, agora Deus me dá. Não funciona assim, né? Nós podemos ter certeza porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ao citar a parábola do juiz iníquo e daquela mulher que insistia, e ele atendeu, ele falou assim, olha, vocês podem pedir porque esse juiz foi iníquo, mas o vosso pai, ele é bom. Se ele deu pela insistência, imagina o vosso pai que é muito melhor. Ou seja, nós podemos sim pedir, nós podemos insistir e falar, Senhor, eu preciso, me dar. Nós vemos na palavra do Senhor o apóstolo Paulo dizendo, por 3 vezes eu orei ao Senhor. Claro, o Senhor não deu, mas respondeu a Paulo. Na 3ª vez o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não deu por quê? Porque o Senhor estava visando um crescimento na vida de Paulo, não dando aquilo que Paulo estava pedindo. Certo? Eu acho que ficou bem definido aqui. Não sejam iguais a eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Se nós olhássemos por essa ótica de que não precisa pedir porque o Pai sabe, então não era para pedir nenhuma vez, porque o Pai sabe até antes de eu pedir. Entende? Irmãos, ore, peça ao Senhor. Todo aquele que bate se abre, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Então não desista, não chute o balde, não largue a toalha, não pendure as chuteiras. Senhor, eu estou aqui mais uma vez, até que o Senhor me diga não. Eu insisto e peço. Continue, queridos. Aí ele fala sobre a oração. Quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha Jesus ensinando a pedir o pão hoje. Irmãos, eu imagino que a nossa devocional deva ser pela manhã. Porque Jesus está ensinando a pedir o pão de cada dia. Se ele está pedindo hoje, porque provavelmente ainda não comeu o pão. Essa é a ideia, né? Em tese. Então, não é que você não possa fazer o seu devocional à tarde ou à noite. Mas, irmãos, como é que eu levanto pela manhã e olho para o universo que Deus criou, para todas as coisas, e falo, Senhor, vou começar um dia, esteja comigo. Como é que eu vou pedir o pão de cada dia à noite, quando eu for dormir? Então eu oro, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, irmãos, tem um segredo perigoso. Você está fazendo uma aliança com as suas palavras e com aqueles que estão ofendidos. Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas falhas, como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo os meus devedores, eu não sou perdoado pelo meu Pai. E essa questão do perdão, ela é tão séria. Em Marcos 11, 23, quando Jesus fala assim, olha, se vocês tiverem fé, direis a esta amoreira, desagarra-te daqui, precipita-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Versículo seguinte, e se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, perdoe-o, para que o vosso Pai também vos perdoe as vossas faltas. Irmãos, eu vejo um link entre os nossos pedidos e o nosso perdão. Eu vejo um link em que nós precisamos abrir o coração para perdoar e pedir perdão e ao mesmo tempo fazer pedidos ao Senhor para que Ele nos abençoe. Não tem como eu viver uma vida de coração endurecido, de maldade com as pessoas, de segurar, reter o perdão dentro de mim e continuar pedindo e recebendo as bênçãos do Senhor. Pastor, mas isso parece estranho, quer dizer que o Senhor só faz se eu fizer? Irmãos, ainda que pareça, é isso. Para mim já não parece. De tanto que você olha a palavra do Senhor e entende que o Senhor cria princípios, e se você andar dentro deles, Ele te abençoa, então fica óbvio que basta eu fazer a vontade dEle e as bênçãos dEle vão me alcançar. Mas não parece troca, pastor? Não dá para barganhar, eu não posso barganhar com Deus. É você que está dizendo, porque o próprio Deus, lá no livro de 2 Crônicas 7,14, diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus. E se arrepender dos seus pecados e sair dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. A palavra "se" deixa muito claro que se você não fizer a sua parte, Ele também não vai fazer a dele. Entende? Todo aquele que bate se abre. Ou seja, se você não bater, não vai se abrir. Então, ainda que Deus saiba do que nós precisamos e que Ele seja bom, há um princípio de que eu preciso ir de encontro para que Ele venha de encontro a mim. Se eu fico parado, Ele também não vai agir.
Mas, apesar de tudo isso, o Senhor já agiu primeiro, porque foi Ele que nos escolheu e não nós escolhemos a Ele. Então, não é você falar assim, com Deus não se barganha. Essa questão de barganha, ela pode ser verdadeira desde que você leve isso ao extremo. Você vai falar, Senhor, se o Senhor, é como se fosse um voto, se o Senhor me der tal coisa, eu te dou isso. Se o Senhor me abençoar com um carro, voltando à história do carro, se o Senhor me abençoar com um carro, eu vou 100 dias seguidos na igreja agradecer. Isso aí eu veria como uma espécie de barganha. Mas, queridos, o Senhor estabeleceu princípios, foi Ele e não nós. Cumpra os princípios do Senhor, olha o que diz Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção tão grande que vos advenha maior abastança, ou seja, que vocês sejam muito abençoados financeiramente. É uma promessa. É a promessa de semear. Ah, pastor, mas isso está no Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz que aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E aquele que semeia com fartura colherá. E também diz, aquele que dá semente ao que semeia. Pensa em alguém que faz semeaduras no reino de Deus. Aquele que dá a semente para o que semeia, Deus aumentará a sementeira daquele que dá a semente. Olha como o Senhor abençoa aqueles que também estão abençoando. Queridos, são princípios, são chaves, que se nós entendermos, seremos ainda mais abençoados. E ele continua, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus nos ensinando a pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação. Você não precisa e não pode tentar enfrentar as suas tentações sozinhos. Ore ao Pai e fala, Senhor, não me deixe cair em tentação. Pastor, eu vou ser tentado direto? Irmãos, eu sou tentado todos os dias. Só que quanto mais próximo de Deus eu estou, mais força para resistir à tentação eu tenho. Quanto mais eu estou distante do Senhor, distante da palavra dele, distante dos meus devocionais, das minhas disciplinas espirituais e principalmente distante de uma vida regular de oração, mais fácil, mais suscetível às tentações eu estou. Então ore todos os dias, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Princípio, barganha? Não. É uma condição que Deus estabeleceu. Se você não perdoar, você não é perdoado. Se você perdoar, você é perdoado. Não existe espaço para uma terceira interpretação. Você perdoa, Deus te perdoa. Você não perdoa, Deus não te perdoa. Simples assim.